Oi, professor. O senhor Oi. viu a mensagem que eu mandei? Vi. Então, eu coloquei errado o seu e-mail, tinha colocado .com e é .br. É ponto .br, né? E-mail Ah, então institucional é tá. ponto .br. Mas eu vi lá, tudo tranquilo, Ana, tá? Ah, Tranquilo, eu já então vi tá, lá. obrigada. Tá Desculpa o bom. transtorno. Não, que é isso. Ainda bem que você me avisou, né? Rapidinho assim, né? Porque vai que você Pois não é. avisasse, nem tá sabendo, né? Ainda Mas eu vi bem que lá, o já e-mail chegou, também tá tranquilo. avisou. Oi? Ainda bem que o e-mail avisou também. Sim, é. Mais tranquilo. Boa tarde, galera, tudo bom? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Vamos dar um tempo aí, né? E depois a gente já começa a nossa aula, tá? O pessoal tá entrando aí, né? E a gente já vê certinho, tá? Então, esperar um pouquinho aí, pessoal, tá?
Beleza, né? Já vai ser 1h30, né, pessoal? Vamos começando devagar, né? A gente vai discutindo aqui. Aí, à medida que o pessoal estiver entrando, aí a gente já começa, né? Felipe, é você que está gravando a aula, né? Vamos começar, né? Vamos começar a conversar um pouquinho, aí quando já for para gravar, aí já fala, tá? Então, isso aí, né? Valeu, Felipe. Obrigadão. Então, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todos, tá? Desculpe o transtorno aí das aulas aí, eu estava fazendo uma viagem, aí atrasou o avião, né? Era para a gente ter chego bem antes, aí com esses negócios de contratempos aí, demorou para chegar, né? Mas foi tudo bem, graças a Deus, né? Resolvi o que tinha que fazer lá, né? E deu tudo certo, tá? Então, é o seguinte, pessoal, eu vi as atividades que vocês mandaram, né? A lista de exercícios e mais a provinha, né? Já dei uma olhada, dei uma checklist, já marquei tudo em quem que mandou, então tá tudo certinho, tá? Teve um contratempo aí da Ana, mas já tá tudo beleza, tudo resolvido, tá? No geral, que eu vi mais ou menos por cima assim, tão bem, né? Os exercícios estão bem assim. Só tinha alguns errinhos assim, mas na parte de cálculo que eu vi muito por cima, mas aí depois, com mais tempo, eu vou corrigir e solto a nota para vocês. Mas, dando uma olhada assim no geral, a turma foi bem, né? Apesar tipo assim, de não ser presencial, às vezes faz falta um pouquinho esse contato, mas aqui a gente está tentando suprir, né, esse conteúdo, né. Dúvidas vão existir, mas aí com o tempo a gente vai tirando, vai resolvendo e tudo, tá certo? Mas no geral, assim, foi bem a turma, tá? De parabéns, tá? Seguinte, pessoal, eu estava dando uma olhada no nosso calendário de atividades, certo? Aquele primeiro calendário que eu passei para vocês foi antes daquela parada que nós tivemos das férias lá, né? Então eu mantive aquele calendário até por uma questão de data, né? Porque ele coincidentemente vai parar bem no finalzinho do nosso semestre, né? Que vai ser agora em dezembro, tá? Então a gente está, se for dar uma olhada no nosso calendário, eu vou tentar disponibilizar para vocês, tá? Ele está lá no AVA, mas aqui a gente vai discutindo aí, tá? Peraí, deixa eu achar ele aqui. Tá aparecendo o calendário para você? Tá dando uma olhada aí? Tá aparecendo aí? Deixa eu mostrar aqui. Então tá. Vocês estão vendo aí? Tá. Olha, é o seguinte, pessoal. Hoje, dia 21/10, seria para a gente estar finalizando o capítulo 5, certo? Como nós tivemos esses contratempos, tudinho, e com a aula online, a gente consegue um pouquinho dinamizar o nosso conteúdo, né? Porque boa parte do tempo que vocês perderiam escrevendo, já o conteúdo já está pronto, né? No caso, aqui a gente está utilizando o capítulo do livro, né? E como vocês estão gravando a aula, vocês também têm a parte falada, né? Que o professor fala. Então, hoje, bem provável, a gente termine o capítulo 4, certo? E na sexta-feira, dia 23, a gente já começa o capítulo 5. Mais tardar, até semana que vem, a gente já termina esse capítulo 5 e já comece o capítulo 6, certo? Terminando esse capítulo 6, pessoal, aí já estaria faltando já teríamos completado 2/3 da nossa disciplina, tá? Que a gente já tinha havido comentar, certo? Aí o que eu tinha falado com relações às avaliações, né? Você já tem uma primeira nota, que é da lista de exercícios e mais aquela provinha, certo? Aí teria mais uma segunda lista de exercícios, né? Um pouco mais tranquila, né? E também uma pequena provinha, os exercícios para vocês fazerem. Aí, quando nós entrarmos no capítulo 7, pessoal, onde que vai ser o trabalhinho de vocês, né? Então, esse capítulo aqui, mais tardar em 2 aulas no máximo, a gente terminaria. Então, eu dei uma olhada mais ou menos nesse cronograma de atividades, nós terminaríamos bem antes do nosso semifinal de semestre. Aí daria o tempo, né, para vocês fazerem esse trabalho, né? O que ficava combinado com as turmas anteriores? Que se reuniriam em grupos e apresentariam os seminários, certo? Mas como, com virtude da aula ser online, tudinho, o que eu pensei de vocês fazerem um trabalho, né? Vocês pesquisam, fazem um trabalho e me entregam a parte escrita,
funcionaria como fosse um seminário, aí seriam a sua terceira nota, somaria com as outras duas, tiraria a média e a gente encerraria. Eu estava dando uma olhada, a previsão do final do semestre parece que é dia 16, que as meninas estavam falando, da outra turma anterior. Então, a gente terminaria bem antes, né, desse daí, tá? Tudo bem? Então, esse daí, mais ou menos, é o nosso... Tá aparecendo uma pasta, Felipe? Não tá aparecendo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver agora se aparece, espera aí. Tá. Apareceu agora aí, pessoal? Apareceu aí? Dá um ok. Apareceu... Sim, né? Apareceu, né, Ana? Valeu, obrigado. Então, pessoal, como já havia falado, né? Então, hoje a gente termina esse capítulo 4, que ficou faltando uns 2, 3 tópicos para a gente terminar, certo? Na sexta-feira a gente começa o capítulo 5, mais tarde, da semana que vem a gente termina o capítulo 5 e consequentemente, o capítulo 6, tá? Aí a gente fecharia 2/3 da nossa disciplina. Aí, por exemplo, aí teria que ter uma segunda nota, que eu vou fazer mais uma lista de exercícios, né, que é uma lista mais tranquila com relação ao primeiro, e também os exercícios, assim como fosse uma provinha. Vocês fazem naquele mesmo esquema que a gente fez a primeira nota, né? Eu passo para vocês têm um tempo para resolver, um dia a gente pode reunir para tirar dúvidas e vocês fazem e me entregam. Aí, quando for ver o capítulo 7, pessoal, que é o capítulo, basicamente, do trabalhinho de vocês, né? Nós vamos discutir o capítulo, né? Mais tardar em 2 aulas a gente dá esse capítulo e teria um tempo, né? Para vocês fazer esse seminário. Como já havia falado, como eu tinha combinado com as outras turmas anteriores, né? Geralmente fazem em grupos, né? E eles apresentam. Como está esse negócio da pandemia e o sistema online agora, né? Então, vocês fazem um trabalhinho escrito, né? Tipo, digitado, né? Vocês fazem digitado e manda para mim, né? E eu vou avaliar como sendo uma nota. Então, eu fico com as outras 2 notas, com essa aqui, 3, soma e divide por 3, tem a média, a gente encerra, tá? Então, como já havia falado para vocês, o nosso semestre termina mais ou menos lá para o dia 16, né? Então, a gente vai terminar a nossa disciplina um pouco antes. Então, vocês vão ter o tempo suficiente para vocês prepararem o seu trabalho, né? Resolverem suas coisas tudinho com mais tranquilidade, sem aquela correria que vocês sabem como que é final de semestre, né? Porque é trabalho, é prova, é um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo, o pessoal fica muito sobrecarregado, o professor também, muita coisa. Então, aí a gente termina um pouco mais tranquilo, sem pressa, tá bom? Ok? Então, vamos lá, tá, pessoal? Na aula passada, nós falamos do capítulo 4, certo? Falamos dos efeitos térmicos, discutimos os efeitos térmicos sensíveis, né? Tudinho, falamos sobre eles, a capacidade calorífica. Tem até aqui alguns exemplos do livro que a gente utiliza, né? Para dar como exemplos. Falamos de calores latentes de substâncias puras, explicamos toda essa parte aqui. Mostramos exercícios, né? E entramos na parte de calor de reação padrão, né? Nós discutimos até essa equação aqui da produção da amônia, né? Da amônia, né? Aí falamos, né, que o coeficiente ele influencia, né, no cálculo, certo? Então nós paramos aqui e ficou faltando esse tópico 4.4, que é o calor de formação padrão, aí o calor de combustão e a variação do ΔH em função da temperatura, certo? Então vamos continuar, tá, pessoal, onde a gente parou. Ok? Então nós tínhamos discutido, pessoal, que o calor de reação padrão ele está bastante ligado principalmente com a presença de reações químicas, né? Então aí nós temos transferência de calor e também variações de temperatura durante o curso dessa reação. Em alguns casos acontece ambos ao mesmo tempo, tá? Então essas manifestações são muito importantes justamente por causa disso, para a gente entender essa dinâmica da energia dos produtos e dos reagentes, certo? Aí a gente até deu o exemplo, né, pessoal, da produção da amônia, né, do nitrogênio reagindo com hidrogênio produzindo amônia, os coeficientes você começa de meio, 3 meios para 1 de amônia e esse calor de formação padrão. No caso, aqui no caso... Professor, licença.
Nós ainda estamos vendo o calendário. Ah, tá mostrando o calendário? Ué, que estranho. Então vou fazer o seguinte, vou parar e vou fazer de novo. Não sei por que está acontecendo, porque na turma de manhã também, porque eu ia de um para o outro, entendeu? Eles falavam que não estava aparecendo. Apareceu agora? Agora sim. Ah, beleza. Eu achei. Apareceu, né? Eu achei estranho, porque na turma de manhã eu também estava falando de tava mostrando, né, 2 artigos, né? E o pessoal falava que não mostrava, falei que estranho, né? Não sei. Tá? Então vamos voltar, tá, pessoal? Então, nós paramos aqui na aula passada no calor de reação padrão, né? Que a gente falou que está relacionado com reações químicas, né? Que aí, no caso, acontece transferência de calor e também variações de temperatura, né? Ou então, e até ambos os casos, né? A gente falou da dinâmica da energia dos produtos e dos reagentes, né? E até a gente terminou a aula discutindo o caso da produção da amônia, né? Que o nitrogênio reage com o hidrogênio, produzindo amônia nos coeficientes de meio, 3,5 para 1 de amônia. Então, nós tínhamos esse calor de formação padrão aqui. Multiplicando a equação estequiométrica multiplicando a reação por 2, então fica 1 para 3 para 2, esse mesmo calor de formação padrão também ele é multiplicado. Então, ou seja, os coeficientes aqui estequiométricos, né, são importantes para determinar esse calor de formação padrão. Esse ΔH0 298 nada mais é do que o calor de reação padrão, né? Que ele é obtido na temperatura de 298,15, ou seja, a própria temperatura ambiente. É como fosse o nosso valor de referência, né? Para a gente determinar valores de propriedades termodinâmicas, nós precisamos de um valor de referência, né? Então, nesse caso, adotou-se a temperatura de 25 graus Celsius, que é a própria temperatura ambiente, para se fazer o cálculo e determinar esses valores que servem como valores padrão e de referência, tá? Então, vamos lá. Então, o calor de formação padrão, pessoal, como a gente já falou, está relacionado com as reações químicas, né? Nós sabemos na indústria, pessoal, que dependendo do processo industrial, há inúmeras reações acontecendo ao mesmo tempo. Produtos sendo consumidos e reagentes sendo consumidos e vários produtos sendo formados. Em alguns casos, temos a presença de mais de 10 reações químicas acontecendo ao mesmo tempo. Um exemplo disso que nós poderíamos citar na indústria de papel e celulose, né, onde está a quebra, né, da celulose para formar a lignina, né, que é utilizada também na fabricação do papel, né. Então tem um monte de reações de quebra ali da estrutura, né, da celulose, que tem vários subprodutos, até chegar no produto final, né, que é utilizado na fabricação do papel. Então existem vários processos industriais que inúmeras reações acontecendo ao mesmo tempo, tá? Uma coisa interessante, pessoal, que vale salientar, é que quando a gente vai analisar esse calor de formação padrão, muitos desses valores aqui, são tabelados. Então, de certo modo, facilita o nosso cálculo, justamente porque, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo da formação do CO2, né, do gás carbônico. Por exemplo, você está no seu processo industrial, onde um produto é o CO2, e você precisa fazer o cálculo ali, então esse valor de calor de formação padrão do CO2 é tabelado. Então você pode consultar essas tabelas e jogar e fazer o cálculo. Então, muito desses aí já tem tabelado, né? Então já facilita para nós, né, até uma questão de tempo, né? E é interessante, pessoal, também, por exemplo, quando a gente tem inúmeras reações químicas, né, fazer o balanceamento correto, né? Porque muitas vezes, pessoal, alguns erros que a gente pode pensar assim, nossa, mas eu fiz tudo certo, tudinho, eu coloquei as reações químicas, calculei o calor de formação padrão, mas chegou no final que eu precisava daquele cálculo final, não bateu. Aí você vai voltar, mas a reação está certa, mas o balanceamento está errado. Então tem que ter um cuidado com relação a de você balancear corretamente a equação, né? E depois determinar a sua equação final. Tá? Aí aqui ele citou um exemplo, né? Da reação de formação do CO2, do carbono reagindo com oxigênio. Então, tem um calor de formação padrão de 393.509 joules, tá? Negativo. Já no caso do CO, né, que é o gás carbônico, que é o
carbono mais meio de O2, já tem um calor de formação padrão de menos 110,525. E no caso da água, de 241,818, tá? Aí ele pegou um exemplo, né, de um processo industrial onde a reação final é essa daqui, né, do CO2 mais o hidrogênio produzindo CO e liberando o quê? A água. Aí o que ele fez? Ele pegou as reações de formação do CO2, né, porque o CO2 aqui no caso está como reagente da minha equação. Ele pegou a equação de formação, a reação de formação do CO, porque o CO aqui é um produto, né, e também da água. No caso, ele não utilizou nenhuma do hidrogênio porque é uma substância simples, né? Então, geralmente aqui, no caso lá, por ser um elemento simples, né? O calor de formação padrão do hidrogênio aqui, no caso, é zero, certo? Aí ele, como aqui o CO2 ele é um produto e aqui está como reagente, ele inverteu a equação e esse valor aqui do calor de formação, se ele inverteu aqui, então aqui passa a ser o quê? Valor positivo, certo? Aqui o CO2 e como a água, ambos são produtos, e aqui na mesma equação são produtos, ele permaneceu a equação, foi simplificando e chegou nessa equação final com esse ΔH aqui de formação, tá? Aí você pode pensar, beleza, professor, mas como que eu faço a interpretação termodinâmica desse valor? O que significa 41.166 joules para mim? Tá? Então, o resultado desse daqui é simplesmente o quê? Que o resultado, o significado desse resultado é que a entalpia de 1 mol de CO somada com 1 mol de de água, ela é maior do que a entalpia de 1 mol de CO2 somada com 1 mol de hidrogênio, em 41.166 joules. Quando os produtos e os reagentes são tomados como gases puros, né, a 25 graus Celsius. Por que 25 graus Celsius? Porque a nossa temperatura padrão aqui é de 25, no seu estado de gás ideal e 1 bar. 1 bar é a condição, né, de temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius e 1 bar. Mas aí você pode pensar, ainda não entendi, professor, o que quer dizer? Quer dizer que 1 mol de CO com mais 1 mol de oxigênio, ele tem um calor de formação padrão de 41.160 joules maior do que o calor de formação aqui do CO mais o O2, mais o hidrogênio. Porque como que a gente sabe isso? O ΔH, o que é? É calor de formação dos produtos menos o reagente. Produtos menos reagente. Se esse valor aqui deu positivo, consequentemente, o calor de formação dos produtos, ele é o quê? Maior do que dos reagentes, certo? Então, por isso que fala que o calor de formação dos produtos aqui, ele é o quê? Maior do que reagente. Termodinamicamente falando, subsentende o quê? Que essa reação aqui, ela vai liberar ou ela vai absorver calor? O que vocês acham? Analisando aqui termodinamicamente, o que vocês acham? Se ela é maior 41.166 vezes, ela precisa o quê? Absorver mais calor para ser formada, não é? Então, aqui no caso, esse 41.166 necessariamente teria que ser o quê? Fornecida para a reação para que haja a produção do CO e da água. Então, nesse caso, necessariamente você precisaria fornecer essa quantidade de calor. Ok? Resolve. Ah, tá. Essa imagem está fixada. Não sei se você está vendo. Ah, tá. Beleza. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, aqui você vai ter que fornecer essa quantidade de calor para a formação do CO e o da água. Ok? Beleza, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Entenderam? Tranquilo? Ah, tá. Beleza. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui. Entenderam? Ok, né? Beleza. Então, basicamente é isso, né, pessoal? O calor de formação padrão é isso daqui, né? Você ajustar as equações
em prol da equação principal, e depois você faz o balanceamento aqui dos coeficientes, tomando cuidado, né, de multiplicar esse calor de formação padrão. Aí você tem a equação, você tem a reação final com seu calor de formação padrão característico, tá? Aqui o exercício também bem parecido com aquele dali, tranquilo, tá? E vamos para o calor de combustão. Aí a gente pergunta, o calor de formação padrão, calor de combustão. Por que a gente trabalha com calor de combustão? Basicamente, o calor de combustão padrão, necessariamente ao que? A liberação de energia, né? Esse cálculo aqui é bastante utilizado quando a gente utiliza equipamentos, né, que necessitam de uma grande quantidade de calor, né? Um exemplo disso são caldeiras, né? Fornos, né? Equipamentos que você precisa fazer a combustão de um determinado produto, né? Então, aí por isso que a gente faz o cálculo dele, tá? Ah lá, então, uma reação de combustão, ela é definida como uma reação entre um elemento, deixa eu só aumentar aqui o zoom, né, pessoal, para a gente ver melhor aqui, tá? Aí. Uma reação de combustão, ela é definida como uma reação entre um elemento ou um composto e o oxigênio para formar os produtos de combustão específica. Então, nesse caso em si, pessoal, o oxigênio, ele é parte importante, né, do cálculo do calor de combustão, porque ele que é responsável, né, pessoal, por, como que eu falei, alimentar essa combustão. Compostos orgânicos, formados somente por carbono, hidrogênio e oxigênio, os produtos, geralmente os produtos são o quê? São o próprio dióxido de carbono e água. Então, nesse caso, pessoal, do calor de combustão, há necessariamente a formação de um desses produtos, no caso, o CO, né, o dióxido de carbono, ou a água, ou os dois também, né, desse produto de combustão. E no caso da água, né, também pode ser também a presença do quê? De vapor ou de líquido também dessa combustão. Sempre isso, pessoal, utilizando uma base de cálculo de 1 mol de substância queimada. Então, parte do precipício que a gente utiliza 1 mol de substância para fazer a combustão, certo? Ok? Vamos pegar um exemplo aqui bem simples aqui, tá? A reação de formação do N-butano, tá? Então, são 4 carbonos, né, reagindo com 5 hidrogênios, formando o nosso N-butano, certo? Aí, o que ele fez? Pegou a reação de formação padrão, né, do CO2, que no caso seria o quê? Um carbono para um O2 dando um CO, certo? Como aqui são 4 aqui no coeficiente da reação, ele multiplicou por 4, necessariamente o calor de formação padrão tem que ser multiplicado por 4, certo? Aqui, e depois ele pegou o quê? O calor de formação padrão da água, que é 1H2 mais meio de O2, dando o quê? Dando uma água, certo? Aí, o que ele fez? Multiplicou a equação por 5, então ficou 5, né? Então, aqui não é 2, tá, pessoal? Aqui é 5 meios de água e 5H2O. Então, esse calor de formação padrão também é multiplicado por 5, tá? Ok? Aí depois, o que ele fez? Ele pegou da reação, cadê o da reação aqui? Dessa reação aqui, que com certeza ele também deve ter pego uma tabela ou algum livro, né, da reação do CO2 mais a água, produzindo o N-butano, né? Então, essa reação aqui, ele deve ter pego de algum livro, né? Com o seu calor de formação padrão de 2.877,396. Aí fez todos os trâmites aqui, foi simplificando, cortou, ele chegou na reação do nosso interesse, que é 4 carbono mais 5 H2, dando o N-butano. E o calor de formação padrão, calor de combustão é esse. Mas aí você pode perguntar para mim, professor, esse daqui não é o calor de formação padrão? Sim, é o calor de formação padrão, não é? Que a gente havia falado.
Mas aí você pode perguntar para mim, mas professor, o senhor não está trabalhando com calor de combustão? Sim. Aí eu respondo, seria calor de combustão se aqui na equação aparecesse o quê? O O2. Porque estaria presente o quê? Esse reagente aqui reagindo com o oxigênio para a formação de produtos. Então, nesse caso aqui, como não aparece, é calor de formação padrão. Se reagir aqui com O2, aí fica o quê? Calor de combustão padrão. Tá? É o mesmo modo como é feito o calor de formação padrão, só que aqui tem a presença o quê? Do O2, ok? E esse calor aqui, ele é determinado dessa seguinte forma, certo? Mas isso daqui, pessoal, como a gente está trabalhando com calor de formação padrão e calor de combustão, nós estamos trabalhando com reações químicas. E essas reações químicas aqui, elas são diretamente influenciadas pela temperatura. Então, ou seja, esse calor aqui, ele tem uma relação direta com a temperatura. Ou seja, se eu trabalho numa temperatura, ele vai ter um determinado valor de calor de formação padrão. Mudei a temperatura, necessariamente esse calor também vai mudar. Então ele tem uma relação direta de um com o outro. Mas afinal, como que é essa dependência? Como que funciona o calor com relação à temperatura? É o que a gente vai ver aqui agora, pessoal, tá? Como que é feito o cálculo, né? Como é feito o cálculo, né? E a gente obtém, tá? Então vamos lá. Então, nós temos uma reação química, né? Aqui no caso do A1 mais o A2, dando A3 mais A4, e assim sucessivamente, tá? Esse símbolo aqui seria o quê? Os seus coeficientes estequiométricos, certo? Adotou-se uma convenção seguinte, pessoal. No caso, ele é positivo para os produtos, porque indica formação, e negativo para os reagentes, que indica que está sendo o quê? Consumido, tá? Vamos entender bem. Um exemplo bem simples da síntese da amônia. 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2, formando o quê? 2 mols de amônia. O coeficiente estequiométrico do N2 aqui é o quê? Menos 1. 1, porque é o quê? Valor unitário. E negativo, porque indica que é o quê? Um reagente, tá? Esse mesmo sistema aqui é adotado para os demais. Então, vamos ver. Coeficiente estequiométrico do H2, 3, que é o valor numérico, menos, porque é o quê? Indica o quê? Um reagente. Já no caso da amônia, ele é o quê? 2, valor numérico, e é positivo porque é o quê? Um produto. Então, aqui seria o quê? Mais 2. Essa convenção de sinal, pessoal, ela é bastante importante porque ela permite expressar matematicamente a definição de calor de reação padrão para a equação, certo? Então, vamos supor que nós temos vários conjuntos de reações aqui, vamos supor que tenha mais produtos aqui, mais reagentes, então o cálculo do calor padrão dessa reação aqui nada mais é do que a própria somatória desses coeficientes em função do calor padrão de cada um desses constituintes, certo? Então, vamos supor que aqui nós tenhamos 5 reações químicas. 5 reações químicas aqui, vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5. O valor final, o cálculo de formação padrão de todas elas, nada mais é do que a somatória desses coeficientes multiplicado pelo calor padrão de cada um desses componentes. É isso daí, isso que está falando. Tá? Ok? Beleza? Tranquilo, pessoal? É isso que o livro está falando, tá? Aqui um outro exemplo aqui também, pessoal, que a gente pode pegar, tá? Da reação do ácido clorídrico mais o O2, dando o quê? Água e o Cl2, o gás cloro aqui no caso, tá? Isso aqui, pessoal, é uma reação típica, tá, pessoal, de indústrias, né? De gás cloro, né? Que ele reage basicamente, por exemplo, porque um dos princípios da fabricação do gás cloro, pessoal, é o cloreto de sódio, né? O NaCl. Então ele sofre o processo de eletrólise, né? Sofre o processo de eletrólise, você já chegar de ver, tem os eletrodos, de um eletrodo sai o gás cloro, né? O outro eletrodo, né?
E desse daí, pessoal, uma reação que acontece aí é do ácido clorídrico mais o oxigênio, né, liberando água e o gás cloro. Para a gente determinar o calor de formação padrão dessa reação aqui, seria o quê? O calor dos produtos menos o calor o quê? Dos reagentes, certo? Então, vamos lá. Então, aqui seria 2 vezes o calor de formação padrão da água, certo? Por que que aqui não aparece o gás cloro aqui, pessoal? Porque tinha que ser 2 vezes esse calor da água, mais 2 vezes o calor do gás cloro. Porque aqui, no caso, o gás cloro, como já havia aparecido em cima, pessoal, cadê onde que está lá em cima? Ah lá. Pelo fato, né, de ele ser um elemento, né? Então, no caso de ser um elemento, né, ser apenas um elemento, não é um composto, né? Então, como eu falo de ser um elemento, o seu calor de formação padrão é igual a zero, certo? Então, por isso que não aparece aqui no cálculo do ΔH. Então, esse aqui seria dos produtos menos dos reagentes. Então, menos 4 calor de formação padrão do ácido clorídrico. E seria também, teria que aparecer aqui o O2, como vocês estão vendo, mas não aparece porque é o quê? É um elemento. Então, esse aqui a gente utiliza para o cálculo do ΔH. Esse daqui, esse calor de formação padrão da água, você já tem. Não tem? Onde que está o calor de formação padrão da água? Então, você tem que ver na reação, na equação. Ah lá. 1 para meio para 1, qual que é o calor de formação padrão dele? 285,830. Cadê? Não, desculpem. É da água, deixa eu achar da água, desculpa. Cadê? Eu acho que tinha visto aqui da água. Ah, tá aqui da água, lá. 1 água. Peraí. A questão seria 1 H2 mais meio de O2, dando que 1 H2O. Então, esse aqui seria o valor aqui, 241,818, não é? Então, vai lá, 2 vezes, porque está multiplicando 2 vezes 241,818. Menos 4, e aqui o calor de formação padrão do ácido clorídrico, que é 92,307. Acho que, não sei se apareceu aqui essa reação, aqui. Vamos ver se a gente acha. Aqui, ó. Então, seria o quê? Não, acho que tem antes aqui, deixa eu ver, do ácido clorídrico. Eu acho que já tinha mostrado, não tinha mostrado o ácido clorídrico? É porque ele tá ao contrário, né? Deixa eu ver. Então, vamos pegar essa equação aqui mesmo, tá, pessoal? Aqui, ó. Então, então seria assim, 1Cl2 mais 1H2, dando o quê? 2HCl, certo? 2HCl. Então, 2HCl. Então, 1Cl2 mais 1H2 dando o quê? 2Cl. Então, o valor aqui seria menos 92,307. Como inverteu aqui no caso ele é um produto, então aqui inverteu, então passaria a ser o quê? Um valor o quê? Positivo. Só que nesse caso aqui ele é o quê? Um reagente. Então, se ele é reagente, então o valor vai ser menos 92,307. Multiplicado por 4, dá esse calor de formação padrão dessa reação química aqui. Certo? E nós sabemos, pessoal, que esse calor de reação padrão está relacionado com CP, não é? Como que eu sei isso? Porque o processo, ele acontece a pressão constante. Processo a pressão constante, o que a gente sabe? Que ΔH é o quê? CP dt, não é? Então, a variação desse ΔH, que é desse calor de formação padrão, está relacionado o quê? Com a capacidade calorífica da substância em função da variação de temperatura, certo? E a partir desse conceito, pessoal, dessa fórmula aqui, né, nós podemos abrir essa fórmula, não podemos? Ah lá. Então, aqui, derivada da variação do calor de formação padrão. Por que isso, pessoal? Porque aqui aparece aqui, a derivada do calor de formação padrão, certo? Nada mais é do que a variação do CP dt.
Mas se é variação, pessoal, então eu tenho uma variação final menos a variação inicial, não é? Aí o que que faz? Então aqui ficaria a variação final menos a variação inicial. Como aqui está negativo, esse termo ele passa para esse membro aqui, então ficaria o quê? Positivo, certo? E ficaria o quê? Integral de CP dt, certo? Aí ele utilizou esse artifício, pessoal, de multiplicar e dividir por R, porque se você multiplicar e dividir, fica a mesma coisa do CP dt, certo? Só que note que tem uma variação de temperatura, então tem que ter uma variação de uma temperatura inicial e o que? Uma temperatura o quê? Final. Tudo isso daqui eu fiz, pessoal, para aparecer essa integral aqui. Integral de T0 até T, variação de CP sobre R dt. E essa integral aqui, ela pode ser resolvida com essa fórmula aqui. Não é a mesma fórmula, pessoal, que a gente tinha feito no capítulo anterior? Não sei se vocês lembram. Lembra que a gente tinha feito o cálculo dessa integral aqui? Caso, como nós temos a variação do ΔCP, consequentemente vai ter uma variação do ΔA, uma variação do ΔB, uma variação do ΔC e, consequentemente, uma variação do ΔD. A única diferença daquela equação para essa é só a variação desses parâmetros aqui, A, B, C, D. O tal é a mesma coisa, temperatura sobre temperatura inicial, certo? Aí vocês podem perguntar para mim, mas professor, como que eu calculo então se é um valor? Uai, se é um valor, simplesmente você vai pegar o quê? Pegar o coeficiente estequiométrico da equação daquele A e multiplicar por seu valor. Se tem três equações, mais o coeficiente estequiométrico da equação 2, o A da equação 2, mais o coeficiente estequiométrico, o A da equação 3. Se eu faço para um, eu faço para o B, eu faço para o C e faço para o D. Jogo na equação, ele vai dar as duas temperaturas, então, consequentemente, esse daqui você já vai ter, isso daqui você vai calcular, isso daqui vai calcular, ou seja, todos os termos da equação matemática você tem. Então, consequentemente, você já tem o valor numérico dessa equação. O R, você já sabe, né? Porque se a gente estiver trabalhando em graus Kelvin, você vai utilizar o 8,314. Esse daqui também, consequentemente, o exercício já deve lhe dar, então você já tem todos os valores numéricos da equação, e você determina o calor de formação padrão da reação. Ok? É difícil? Não é difícil. Só é o que? Um pouquinho o quê? Trabalhoso. Até porque você jogar, fazer tudo passo a passo, demora um tempo a mais, tá? Mas nada que não possa ser feito. E aqui ele utilizou um programa computacional, né? Onde você seleciona um programa que você vai utilizar, você joga a equação e aí você entra com essas variáveis aqui, a temperatura inicial, temperatura final, o ΔA, o ΔB, ΔC, ΔD. Se você salva essa equação aqui, ela vai jogando os valores e ela dá o cálculo matemático de tudo isso daqui. Certo? Ok? Mas vamos ver então como que a gente calcula, tá? Muito fácil falar na teoria, mas e aí na prática, professor? Como que a gente resolve? Então, funciona da seguinte forma, pessoal. Um exemplo prático aí para nós. Eu quero que vocês calculem para mim o calor padrão da reação de síntese do metanol, né? A uma temperatura de 800 graus Celsius, tá? Então, a reação nada mais é do que você reagir o CO com o hidrogênio produzindo o metanol, tá? Aí, pessoal, ele fala que ele usar essa equação 4.15 para essa reação. A equação 4.15, pessoal, está relacionada... Cadê a equação 4.15? Ah, está aqui. Ela está relacionada, primeiramente... Cadê? Ah, tá. Ela está relacionada, primeiramente, para nós obtermos... Cadê aqui? Ah, tá. Obtermos esse primeiro calor de formação padrão da reação, certo? Então, aquela equação a gente joga aqui para resolver e obter esse valor aqui. O R você tem,
E a integral a gente obtém por essa equação matemática. Então, aí você calculou, você determina o calor da reação, certo? Então, vamos lá. A temperatura de referência, ele não falou nada, mas a gente sabe que é 298,15, que é a própria o quê? Temperatura ambiente, de 25 graus Celsius, tá? Então, aqui, pessoal, essa primeira parte aqui, desse calor de formação padrão aqui da reação, é o calor dos produtos menos o calor dos reagentes, certo? Ah lá, que é o nosso ΔH0 de 298. Então, aqui, quem que é o nosso produto? O metanol. Qual que é o calor de formação padrão dele, pessoal? 200, menos 200.660. Eis a pergunta, aonde você tira esse valor matemático aqui? Ele falou para a gente utilizar a tabela C.4 do livro, né? Essa tabela aqui está no finalzinho, no apêndice do livro. Não sei se esse arquivo que eu passei para vocês, em PDF, tem esse daqui. Mas o livro, quando você pega assim, pessoal, na biblioteca, assim, o livro, né? Ele tem uma série de tabelas no final, e consultando essa tabela C4, você tem o calor de formação padrão aqui do metanol. Então, esse aqui ele já tirou diretamente do livro, já foi tabelado, certo? Menos, né? Menos. E agora dos menos produtos, menos reagentes. Quem que são os reagentes aqui? O CO e o hidrogênio. Notem que aparece só um único valor aqui. Quem que é esse valor de calor de formação padrão aqui? É do CO. Por que não aparece o hidrogênio? Porque é o quê? Um elemento simples, né? Então, no caso, o calor de formação padrão dele é 0. Então, só apareceria o quê? O calor de formação padrão, o quê? Do CO, que é de menos 110,525. Esse valor a gente já viu, não viu? Cadê a reação de formação do calor do CO? Vamos achar aqui. Do CO, onde que está do CO? Eu cheguei de ver essa equação aqui, deixa eu ver. É menos o que? Só voltar aqui rapidinho. Menos 110,525, né? Eu já cheguei de ver essa equação, onde que está? Do CO, cadê? Aqui, ó. Olha lá. 1 carbono mais meio de hidrogênio, mais meio de O2 dando CO. Olha lá o calor de formação padrão dele. Menos 110,525. Tá? Então, esse aqui é o valor que a gente vai pegar, né? Que já está tabelado, né? E substituir aqui, certo? Produtos menos reagentes dá esse valor aqui de menos 90,135. Então, esse valor de menos 90,135 é o nosso primeiro termo da equação aqui, certo? Agora nós temos que fazer o cálculo matemático dessa integral. Para fazer o cálculo matemático dessa integral, nós precisaremos calcular o valor de tal, que é t sobre t0, e o ΔA, ΔB, ΔC e o ΔD. Fazendo, joga aqui na fórmula e você já tem o cálculo matemático, tá? Então, vamos fazer do ΔA primeiro, e ele serve de base para a gente fazer o ΔB, ΔC e o ΔD, assim sucessivamente, tá? Então, vamos lá. Então, como que ele fez, pessoal? Né? Ele consultou, né? Essa tabela aqui, ele foi dado para nós, né? Que é o valor aqui do item A, né? Para o metanol, para o CO e para o hidrogênio. Então, vamos fazer o cálculo primeiro, tá? Esses valores aqui foram fornecidos, certo? E o que faltou colocar nessa tabela? Os seus coeficientes estequiométricos. Notem que ele colocou os coeficientes estequiométricos. Se ele não tivesse colocado na tabela, nós podemos colocar, porque a gente já sabe os coeficientes estequiométricos, não é? Então, vamos analisar aqui. O metanol, CH3OH, ele é 1, positivo. Ele é 1, aqui, valor numérico, certo? E ele é positivo por quê, pessoal? Porque ele é o quê? Um produto. Então, vem a ideia de formação positiva, certo? Do CO, ele é o quê? Um valor numérico, e ele é negativo. Então, vem a ideia o quê? Que ele está sendo o quê? Consumido. Se ele é consumido, ele é reagente negativo, certo? Menos 1. O hidrogênio,
2, valor numérico, e é negativo porque vem com a ideia que está sendo o quê? Consumido. Consumido, ele é reagente menos 2. Certo? E como que a gente faz o cálculo desse ΔA que aparece na forma? 1 vezes 2,211 mais menos 1 vezes 3,376 mais menos 2 vezes 2,249. Tudo isso daqui vai dar o valor o quê? Do nosso ΔH. Por que você somou, professor? Por que você não fez produto menos reagentes, como foi feito nesse exemplo aqui? Porque aqui é somatório, ou seja, somatório de todos os A's que aparecem na equação. Então, eu tenho que somar o A do metanol, o A do CO e o A do hidrogênio, certo? Que vai dar esse valor aqui, ok? Se eu fiz isso para o A, vamos fazer para o B e assim sucessivamente a gente faz lá. Então, como que eu faria para o B, galera? Então, seria o quê? 1 vezes 12,216, certo? Mas aí, vocês podem ver que aqui aparece na equação 10 a menos 3. Isso aqui nada mais é, pessoal, simplesmente do que uma representação matemática desses valores. Para evitar que toda hora você fica colocando 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 3, o que ele fez? Ele multiplicou por 10 a terceira. Como aqui é 10 a menos 3 multiplicado por 10 a terceira, dá 10 a 0, 10 elevado a 0, que é igual ao quê? A 1, que é o valor o quê? Nominal aqui. Então, mas na realidade, esses valores aqui é o quê? 12,216 vezes 10 a menos 3. Então, fica lá 1 vezes 12,216 vezes 10 a menos 3, mais menos 1 vezes 0,557 vezes 10 a menos 3, mais menos 2 vezes 0,422 vezes 10 a menos 3. Somando tudo, você chega nesse valor de B. Do mesmo modo que eu fiz para o A e para o B, eu faço para o C e eu faço para o D. E eu tenho aí, no caso, os ΔA, ΔB, ΔC e ΔD. Certo? Ok? Beleza. Então, eu já tenho os ΔA, os ΔB, o ΔC e o ΔD. Já tenho a temperatura inicial. O que falta calcular aqui para nós, pessoal? O tal. Mas o que é o tal? É a temperatura sobre a temperatura inicial, certo? Como ele não falou nada, subentende que a temperatura inicial é de 298,15. E a temperatura final é a própria temperatura de síntese do metanol, de 800. 800 mais 273,15, né? Que vai dar a temperatura aqui, né, que a gente viu de 1073,15, certo? Com isso daí você faz um dividido pelo outro, você tem o tal. Aí o que você faz? Só jogar na equação. Você tem, ou seja, você tem todos esses parâmetros, substitui na equação e faz o todo o cálculo. Então, você vai ter o valor dessa integral aqui, ok? Isso daqui a gente já calculou, que deu quantos? 90, 135. Então, já aparece aqui o 90, 135, certo? Mais multiplicado R vezes o valor da integral. Qual que é o R que você vai trabalhar? Se nós estamos trabalhando em graus Kelvin, vou ter que usar o R de 8,314, não é? Então, aqui, 8,314 multiplicado pelo valor da integral que foi feito o cálculo anteriormente, que deu de 1.615,5. Jogou aqui, resolveu a equação, você tem o calor de formação padrão dessa equação matemática, dessa reação química aqui. O interessante, pessoal, do mesmo modo que eu faço aqui, eu posso fazer para as demais equações que aparecem aí. Então, o procedimento, ele é o mesmo, né, que a gente utiliza. Detalhe, então, para resolver aqui, necessariamente, né, você precisa desses valores de A, B, C e D. O coeficiente estequiométrico você determina aqui pelo próprio balanceamento da equação e resolve aqui, jogando aqui o coeficiente vezes o valor aqui, coeficiente vezes esse valor, coeficiente vezes o valor, soma, e você tem a variação do ΔA. Como eu fiz para o ΔA, faço para o ΔB, ΔC, ΔD,
Eu tenho as temperaturas, calculo tal, jogo na equação e acho o seu calor de formação padrão. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? A gente pensa assim, né? É difícil? Não é difícil, né, professor? Só é um pouquinho o quê? Trabalhoso. E por que eu falo isso é trabalhoso? Porque você tem que pegar, por exemplo, você vai lá, você pega o valor na tabela, né? Você consulta lá o apêndice, tem o valor lá, por exemplo, do calor de formação padrão do CO. Aí você vê lá, é o valor tal, 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 você anota ali. O calor de formação padrão do cloro, você tá lá, você anota lá. Aí depois você tem que ter cuidado para você fazer o balanceamento certinho, né? Certinho da equação, e você joga, né? Por exemplo, muda para lá, muda para cá para você achar a equação lá que você quer de interesse e vai resolvendo, tá? Uma perguntinha aqui, pessoal, do Mori. Professor, nesse caso, ele só deu a temperatura inicial, né? Só a temperatura inicial? Não, Mori, olha só, presta atenção comigo. Nesse caso, ele deu o quê? A temperatura final, né? Porque olha só o que ele pediu, Mori. Calcule o calor padrão de reação do cilindro metanol a 800. Então, ou seja, ele vai atingir essa síntese o que a 800, né? Mas necessariamente para atingir essa temperatura, ele tem que ter partido de uma temperatura inicial. No caso, como a gente está trabalhando com calor de formação padrão, desculpe, sempre a nossa temperatura inicial vai ser a nossa temperatura de referência, que é de 298,15, que é o que? Os nossos 25 graus Celsius, que é a nossa temperatura ambiente, tá? Então, toda vez, né, nesse caso, né, então, sempre a temperatura inicial é de 298,15. A não ser que ele dê, né, uma outra temperatura. Aí o exercício tem que mostrar para você. Se ele não fala nada, é 298,15, tá? Sim, tranquilo, tá? Beleza? Beleza, isso. Do mesmo modo que a gente faz para esse aqui, a gente faz para os demais. Então, o procedimento é o mesmo. Você pegando o jeito de fazer para um, você faz para todos, tá? Porque o processo, ele é o mesmo, tá bom? Aí aqui, pessoal, tem alguns exemplos, tá? De pergunta aqui, peraí. Tá. Aqui ele tem alguns exemplos, né, pessoal, de efeitos térmicos de reações industriais, né? Aqui a gente não, tipo, a gente comenta um pouquinho por cima, mas não tanto, né? Porque aqui vocês vão ver na parte lá de operações unitárias, né? Então, porque já entra excessos, tudinho. Aqui o livro também aborda, né? Mas aí é mais abordado quando você vê a parte de operações unitárias, né? Porque aí já tem a influência da temperatura, da pressão, entre outros parâmetros. E aqui, geralmente, você utiliza o quê? Programas computacionais, né? Então, aqui, em termos, a gente só fala mais ou menos por cima, né? Que porque você tem alguns mols em excesso, porque você tem a parte de reagentes em excesso, né? Reagentes com falta, tudinho, então, tudo esses aqui, tá? Mas o que é interessante de você perceber aqui, pessoal, é exatamente o seguinte, é que para fazer o cálculo de tudo disso daqui que a gente está falando, primeiramente, nós precisamos determinar a nossa reação de interesse, né? Precisamos determinar qual que é a reação que eu vou utilizar como base e, a partir dela, eu faço todo esse tratamento matemático, tá? Um cuidado que nós, engenheiros, sempre tomamos, pessoal, na empresa, na indústria onde você está trabalhando, é principalmente com o controle de temperatura. De todos os parâmetros termodinâmicos, quando a gente trabalha com reações químicas, tem que ter um cuidado maior com a temperatura. Porque vocês viram os exemplos aí, por exemplo, a gente variando a temperatura, o calor de formação padrão também varia. Então, quando tem uma temperatura muito alta, né, de uma reação química, necessariamente esse calor também de formação padrão vai ser alto. E para você, por exemplo, numa reação industrial, para você atingir essa temperatura, para que aconteça a reação, você tem que fornecer muito calor. E para fornecer muito calor, pessoal, para que essa reação aconteça, então necessariamente envolve o que para nós? Custos, né, financeiros, porque você vai ter que fornecer energia para que essa reação processe. Então, no caso, um parâmetro termodinâmico é bastante controlado na indústria, além da pressão, entre outros parâmetros, como volume e os demais, a temperatura, né?
porque ela tem uma influência direta nesse calor de formação padrão, certo? Nesse capítulo 4, pessoal, é basicamente isso que a gente vê, né? Esses calores de combustão, calor de formação padrão, né? Porque está relacionado com as reações químicas, certo? O calor latente, né? Porque a gente viu que está relacionado com as mudanças de fases, né? Que a gente utiliza essa fórmula aqui, certo? Né? E a fórmula que a gente viu aqui anteriormente, né? Que era aquela equação que a gente viu. Ó, vocês tinham falado, como eu tinha falado anteriormente, a única diferença daquela equação que a gente viu lá para essa aqui que a gente viu aqui, né, do calor sensível, é justamente a variação desse parâmetro. Aqui no calor sensível, o A é um valor fixo, o B é um valor fixo, o C é um valor fixo e o D é um valor fixo. Aqui, lá no caso, é o quê? Uma variação. Por que é uma variação? Porque o calor, ele vai o quê? Sofrer uma variação. Se ele vai sofrer uma variação, então você tem que necessariamente fazer a adaptação desses termos matemáticos com a variação da temperatura. Tá? Mas o procedimento, o cálculo, ele é o mesmo, não muda, tá? Só tomar esse cuidado um pouquinho, certo? Então, esse capítulo 4, pessoal, é específico mesmo para esses efeitos térmicos, né? É um capítulo bastante interessante, dá uma lida depois com um pouquinho mais de tempo, tá, pessoal? Para esses detalhes, né? Vocês estão vendo que é muito cheio de detalhe, né? Muito cheio, assim, de coisinhas pequenas que a gente não dá muita importância, mas, tipo, no final vai dar uma diferença significativa do cálculo, tá? E tomar um pequeno cuidado aí, certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Isso é o que ficou faltando, né, no finalzinho do nosso capítulo 4, né, que trata essa parte de efeitos térmicos. Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou bem esclarecida, né? Ai, professor, eu não entendi esse tópico, né? Pode perguntar, pessoal, a gente está aqui para explicar mesmo, né? Para entender, tranquilo, tá? Sim, tudo bem? Tá certo. Agora, deu uma quedinha de energia aqui, Ana, mas deu para pegar. Ah, beleza, Ana, tranquilo, tá? Tranquilo, é isso aí, acontece, tá? Ok? Então, esse aí é o finalzinho do capítulo 4, tá? Aproveitando que a gente está aqui, eu gostaria de perguntar para o seguinte, para vocês. Quando vocês fizeram a lista, a primeira lista e a prova, vocês tiveram alguma dificuldade? Vocês tiveram algumas dúvidas, assim, que ficou em aberto, assim? Sim, fala, Ana, pode falar. Aqui. Então, em relação ao balanço de massa, eu fiquei com, por mais que parecia ser a mais fácil, né? Eu Sim. fiquei com uma pequena dúvida na hora de identificar, né, as partes. Aí eu até vi umas videoaulas e tal, mas não foi assim o que eu peguei bem, e eu acho que é muito importante para nós, né? Sim, exatamente, né, Ana? Porque juntamente com o balanço de energia que vocês vão ver, né, são os balanços que a gente mais utiliza, né, na engenharia química, né? O balanço de massa, né, é primordial para você saber a quantidade, né, de que está entrando ali, o que está saindo, então tem que estar tem que estar bem, como que eu vou falar, bem fixo na cabeça, né? Porque você vê que muito cheio de detalhes também, né? Tipo, um erro de um cálculo de uma quantidade que está entrando vai influenciar na saída, né? Mas no seu caso, você ficou com uma dúvida o quê? De você identificar as espécies ali, como que é, ou no próprio cálculo do balanço, assim, dos conceitos, assim, tipo, fazer primeiro o balanço geral e depois fazer o balanço por elementos. Hum? Mais alguém teve alguma dúvida? Anne, Emily, Ana, Felipe, tiveram alguma dúvida? Tiveram dificuldades, assim? Stephanie, Manuel? Professor, só aquela vez que até hoje não sei como faz. Pois é, Ana, eu também fiquei meio assim na dúvida, né? Eu fui dar uma olhada no livro depois, né? Lembra que a gente tinha até comentado no finalzinho da aula, né? É verdade. A 10 exatamente, né, Muri? É verdade, Emily. A 10 eu fiquei meio assim também, porque eu fui dar uma olhada no livro. O livro, né?
Não, mas tranquilo, tá, pessoal? No 10, eu até vi mesmo que a gente deu uma pequena confusão aí, né? Porque a 9 a gente conseguiu fazer tranquilo, né? A 10 fica realmente meio complicado. Aí, então, voltando a 10, né? Eu dei uma olhada lá no livro, o livro também ficou meio confuso, assim, né? Uma hora ele falava que parecia muito com a resolução do 9, aí depois ele falou que tinha umas particularidades, eu fiquei também meio sem entender. Aí foi começar a tentar dar uma olhada, assim, também fiquei meio perdido ainda, né? Porque eu já peguei do livro, né? Mas aí, como eu falei para vocês, então, tipo, até a 9, tranquilo, beleza, né? Então a 10 não vou tão cobrar assim, não, porque aí depois até uma forma de eu voltar de novo nesse exercício e tentar resolver ele com mais tempo, né? Começar a fazer parte por parte certinho, né? Para me ver ali o que deu a diferença, tá? Mas no geral, não se preocupem nisso, não, tá? Porque basicamente tudo que a gente viu na lista é o que a gente deu em sala de aula, né? Porque não vai mudar muita coisa, não, tá? Mas fique tranquilo, né? Deixa eu ver o que mais que o pessoal falou aqui. As últimas da lista deu para sentir que foi ficando mais difícil. Realmente, a tendência é o seguinte, né? Que no começo, né? Vai começando mais fácil, e à medida que a lista vai passando, que você vai pegando os conceitos, né? A tendência é ficando mais difícil. Não é ficando mais difícil, né, galera? Como a gente fala, mas que aí você pega muitos conceitos tudo junto, né? Vocês podem notar que tinha um exercício, não sei se lembro que era o 2, né? Pelo menos fiz de alguma forma, né? Também, né? Vocês podem ver naqueles, não sei se você lembra que é o 2 ou 3, que tinha que fazer o cálculo do ΔH, simplesmente o que era? CP-DT, né? CP-DT. Aí, como já tinha dado a fórmula do CP, era o quê? Simplesmente o quê? Você integrar. Então, só integrar ali, com relação ao CP, beleza, tranquilo, né? Exatamente, só era só integrar. Aí é fácil, né, galera? Porque aí não é muito termodinâmica, é só aplicar o cálculo ali você resolve. Mas aí o que acontece? Do exercício 5 para frente, né? Do 6, 7, então aí você já pega muitos conceitos. É um fluido incompressível. Aí é isso, é aquilo, a pressão não é constante, a temperatura não é constante. Então aí você começa a jogar com essas variáveis tudo ao mesmo tempo, né? Formando uma verdadeira salada mista ali, muitas coisas ali, né? Aí você vê que o negócio é muito detalhe, né? A gente faz isso justamente, pessoal, para vocês sentirem realmente como que é na vida real. Você sabe muito bem que chegar lá na indústria, onde você estiver, não é uma coisa simples, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É a temperatura variando, é pressão variando, o volume aqui, a entalpia, o CP, pá, pá. Então, é tudo ao mesmo tempo. Nós, como engenheiros, simplesmente tem que pegar, captar as coisas e tentar, de um modo geral, organizar todas elas, né? E é isso que a gente faz basicamente no exercício. A gente tenta pegar tudo, né? E fazer de um modo mais real possível. Eu gostei desse exercício porque são exercícios bem práticos, né? Bem próximos da realidade que a gente trabalha, né? E eu ainda não tive tempo, né, de, por exemplo, de fazer um exercício diferente, né? Porque quando eu trabalhei na indústria, né, eu tinha muitos dados, né? Então eu até poderia pegar um certo tempo mais para frente, pegar esses dados, montar exercícios, né? A partir desses dados que a gente tem na indústria, né? Então aí poder fazer exercícios mais, como a gente fala, mais cabeludos, né? Mais completos, né? Porque aí o aluno fala, nossa, professor, de onde que você surgiu isso? Ué, esses daqui são os dados que você tem na empresa, né? Esses dados operacionais, tá? Mas aí, com o tempo, né, a gente vai meio organizando. Mas aquele exercício já dá para vocês terem uma ideia de como que a gente vai, né, tá lá na indústria, né? Então, é basicamente isso, né, pessoal? É melhor eu apertar vocês agora do que quando vocês chegarem lá, né? Então, aqui você já sente um pouco o drama, para vocês chegarem lá, já estão um pouquinho mais preparados, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? A prova foi bem assim, conseguiram resolver assim. Vocês se reunirem juntos, resolveram assim, ou cada um foi tentando, né? Cada um foi tentando, fazendo o seu, foi tirando dúvida, né? Eu mesmo, no tempo de faculdade, a gente se reunia bastante muito para estudar, né? Estudando, tá? Porque eu acho que, tipo, um tem uma dúvida, o outro não tem, a gente vai meio tirando, né? Mas isso, né, é interessante isso, certo? Beleza, pessoal?
Mais alguma coisa? Algum questionamento? A Ana falou alguma coisa? A gente ia debatendo os assuntos. Interessante, Stephanie, realmente, é muito legal isso, eu acho muito interessante, né? Não é só simplesmente, né, você ter colegas, então a gente ter amigos, né, para a gente ajudar, né? A gente ajudar, porque um tem uma certa dificuldade, o outro é mais fácil, né? Então aí nesse a gente vai, né? Exatamente. A dúvida de um, né? O outro sabe sanar, é verdade. E quando ambos não sabem, vamos no monitor. Não tem o monitor, vai no professor mesmo, né? E quando não vai no professor, vai no livro, né? Mas de um jeito tem que ir, né? Não tem como, tá? Aí a gente está aqui para qualquer coisa para ajudá-los, tá bom? Pessoal, então hoje foi bem curtinho mesmo, né? Porque só ficou faltando mesmo esses tópicos do capítulo 4. Deixa eu ver. O seu resultado tá certo? O seu resultado. Como assim, Ana, que você está falando? É porque na hora de resolver, tentar Ah, ver se batia os resultados, né? Aí ficava aquela ah, questão, meu Deus, e agora? sim. Você sabe que às vezes o professor também comete erros, né? A gente comete erros. E às vezes, tipo, alguma coisa passa batido, né? Que nem eu falei para você, já aconteceu o caso de eu fazer, mas na hora a gente fica meio disperso, né? Então, algumas vezes, até os alunos dão um alerta, professor, o resultado não deu certo. Eu falei, opa, eu vou ver, faço de novo o exercício e falar, realmente está acontecendo. Que nem aconteceu em alguns casos, né? Aí o que eu faço? Eu arrumo lá e eu aviso, pessoal, a resposta do item está errada, então a resposta verdadeira é essa aqui, tá? Mas o que é importante, né, Ana e galera aqui no geral, é você pegar os conceitos que você aprendeu e aplicar, né? Resultado às vezes bate, não bate, mas se você aplicou o conceito ali, beleza, tá? Mas fiquem tranquilo com relação a isso. Eu dei uma olhada nas listas por cima, a maioria tá beleza, tudo tranquilo, certo? Certinho, pessoal? Mais alguma coisa? Mais alguma sugestão? Alguma pergunta? Não? Tá? Então, hoje a gente fica por aqui, tá? É bem curtinho mesmo, que a gente só tá faltando esse finalzinho do capítulo 4, tá? Na sexta-feira a gente já entra no capítulo 5, tá? Só mostrar aqui rapidinho para vocês aqui, tá? Pra gente terminar a aula de hoje, rapidinho. Por que eu tô fazendo separado, pessoal? Por que eu tô fazendo isso? Porque imagina se eu for, por exemplo, falar do capítulo 4 e já entrar em capítulo 5, então aí pode acontecer, confundir muita coisa, então geralmente eu vou por aula, vou por capítulos, porque na aula de sexta-feira, pessoal, só vou falar de segunda lei. Então eu vou chegar, vou falar direto só de segunda lei, máquinas térmicas, né? Falar tudinho da variação de entropia, falar da terceira lei, falar só disso daqui. Então, tá? Para não acontecer confusões, tá? Então aí fica uma coisa mais tipo focada, né? Uma coisa eu acho mais interessante, né? Do que a gente falar um assunto aí depois já vai para o outro, aí volta e fica aquela bagunça, né? Então a gente foca numa aula só num assunto, ok? Beleza? Certinho? Então por hoje é só, tá, pessoal? Obrigado a todos, tá? E a gente se vê, né, na sexta-feira, tudinho, certo? Se não tiver alguma dúvida, então por hoje é só, tá? Valeu, Felipe. Obrigado, tá? Você gravou, né? Aí depois você disponibiliza para o pessoal, né? Para eles conseguirem ver a aula, tá, pessoal? Então, valeu, gente. Muito obrigado, tá? E a gente se vê na sexta-feira, tá? Valeu, gente. Um abraço e até sexta.